A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Chegamos, aleluia, mais um final de mês para a glória de Deus. Firme na leitura da palavra do Senhor Jesus. E hoje, 31 de maio, nós vamos estar meditando nos capítulos 13 e 14 do segundo livro das Crônicas. E João, aleluia, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 26. Vamos iniciar a nossa leitura. Capítulo 13 do segundo livro das Crônicas, o reinado de Abias de Judá. No ano 18 do reinado de Jeroboão em Israel, Abias se tornou rei de Judá e governou 3 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Micaía e era filha de Uriel, da cidade de Gibeá. Houve uma guerra entre Abias e Jeroboão. Abias foi à batalha com um exército de 400.000 soldados valentes e Jeroboão levou para lutar 800.000 soldados valentes. Abias subiu ao monte Zemaraim, na região montanhosa de Efraim, e do alto do monte gritou para Jeroboão e os seus soldados: Escute, será que vocês não sabem que o Senhor, Deus de Israel, fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que ele e os seus filhos sempre seriam os reis de Israel? Mas Jeroboão, filho de Nebate, servidor de Salomão, filho de Davi, se revoltou contra o rei. E uns homens mau e vadio se juntaram a Jeroboão, e eles desafiaram Roboão, filho de Salomão. Roboão era jovem, tímido e não pôde resistir. Vocês são um exército enorme e têm touros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Pensa que por causa disso vocês podem ir contra o poder que o Senhor deu aos descendentes do rei Davi? Vocês expulsaram os sacerdotes de Deus, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como os povos pagãos fazem. Qualquer um que aparece com um touro ou 7 carneiros pode se tornar sacerdote de Deus falso. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nunca o rejeitamos. Os nossos sacerdotes são os descendentes de Arão. Eles servem a Deus e são ajudados pelos levitas. Todos os dias de manhã, à tarde, eles apresentam a Deus sacrifícios que são completamente queimados. Oferecem incenso cheiroso, colocam os pães sagrados na mesa. Pura e à tardinha acendem as lamparinas no candelabro de ouro, pois nós obedecemos à lei do Senhor nosso Deus, mas vocês o rejeitaram. Deus está conosco e vai à nossa frente, e os seus sacerdotes estão prontos para tocar as cornetas, a fim de começar a batalha. O povo de Israel não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Vocês não podem vencer. Mas Jeroboão tinha mandado parte do exército ficar atrás dos soldados de Abias. O resto ficou na frente dele. Quando os soldados de Abia olharam para trás e viram que estavam cercados pelos soldados de Jeroboão, gritaram a Deus pedindo socorro. Os sacerdotes tocaram as cornetas. Os soldados de Abia gritaram e Deus derrotou Jeroboão e o seu exército diante de Abias e o seu exército. Os soldados de Israel fugiram dos de Judá, pois Deus lhes deu a vitória. 500.000 dos soldados de Israel foram mortos por Abia, e os seus soldados. Foi uma matança enorme. Assim, os soldados de Israel foram derrotados e os de Judá venceram, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e o resto do seu exército o conquistou as cidades de Betel, Jezana e Efron, e os povoados que ficam perto delas. Durante o reinado de Abias, Jeroboão nunca voltou a governar. Finalmente, a ira de Deus atingiu Jeroboão e ele morreu. Abias foi ficando cada vez mais poderoso. Ele casou com 14 mulheres e foi pai de 22 filhos, 16 filhas. O resto da história de Abias, tudo o que ele fez e disse, está escrito na história do profeta Ido. Capítulo 14 do segundo livro das Crônicas. O reinado de Asa de Judá. O rei Abias morreu e foi sepultado na cidade de Davi. O seu filho Asa ficou no lugar dele como rei.
Durante o seu reinado, Durante o reinado de Asa, houve 10 anos de paz na terra de Judá. Asa fez o que era bom e direito, e assim agradou ao Senhor seu Deus. Proibiu os sacrifícios nos altares dos deuses estrangeiros e os cultos nos lugares pagãos de adoração. Derrubou as colunas dos deuses de Baal e cortou os postes da deusa Azerá. Ordenou ao povo de Judá que adorasse somente o Senhor, o Deus dos antepassados dele, e obedecesse às suas leis e mandamentos. Proibiu o culto nos lugares pagãos em todas as cidades de Judá e destruiu os altares de incenso. E durante o seu reinado houve paz. Asa construiu muralhas e fortaleza nas cidades, e durante o seu reinado nenhum inimigo guerreou contra ele, pois o Senhor Deus fez com que houvesse paz. Asa disse ao povo de Judá: enquanto não há perigo de guerra, vamos construir nas cidades muralhas, fortalezas e portões com trancas, pois temos adorado o Senhor nosso Deus e temos procurado obedecer o que ele manda. E é por isso que ele nos tem deixado viver em paz com todos os povos vizinhos. Portanto, tudo isso foi construído e houve progresso. O rei Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armados com escudo e lança, e 280.000 homens de Benjamim, armados com escudos e arcos e flecha. Todos eram soldados valentes. Um etíope chamado Zera marchou contra Judá com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros de guerra e avançou até a cidade de Maresa. Asa saiu para lutar com ele. Os dois exércitos se prepararam para a batalha no vale de Zefata, perto da Maresa. Aí Asa pediu socorro ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Deus, tu podes socorrer tanto os fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois confiamos em ti e em teu nome. Estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir ao teu poder. Quando Asa e os seus soldados atacaram, Deus derrotou os etíopes e eles fugiram, sendo perseguidos por Asa e pelo seu exército até Gerar. Todos os etíopes foram mortos, não ficou nenhum só com vida, pois foram derrotados por Deus o Senhor e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo o que puderam. Depois atacaram e invadiram a cidade que fica perto de Gerar, pois todos os moradores estavam com medo de Deus. E os soldados de Asa pegaram todas as riquezas que havia nessa cidade e atacaram também os acampamentos, onde havia rebanhos, pegaram muitas ovelhas e camelos e depois voltaram para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a nossa leitura nos livros, aleluia, nos capítulos, aleluia, de 2 Crônicas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos meditar em João, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 26. Aleluia. Jesus em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, aquele que ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume, muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariote, o discípulo que ia trair Jesus, disse: este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa do dinheiro e costumava tirar do que punha nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. O plano para matar Lázaro. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia, então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Então o chefe dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois por causa deles,
muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Jesus entra em Jerusalém. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeira e saíram para encontrar com ele, gritando: Aleluia! Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. E Jesus procurou um jumentinho e montou, como diz as Escrituras. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o Rei, montado no jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus, quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e também ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. O povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Veja, todos estão indo com ele. Aleluia. Alguns não-judeus vão ver Jesus. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte da festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra tão poderosa para as nossas vidas. Essa foi a nossa leitura de hoje e que Deus em Cristo possa vos abençoar através da sua poderosa palavra, em nome de Jesus.